tá custando viajar para a Europa em 2025? Bom, gente, resolvi fazer esse vídeo um pouco diferente aqui hoje pro canal, falando um pouquinho aí de gastos de uma viagem para a Europa. Para quem não sabe, a gente já foi 2 vezes para a Europa esse ano, uma em maio e outra em agosto, e eu reuni aqui alguns dados, algumas informações sobre quanto que a gente gastou em cada uma dessas viagens. É um vídeo interessante aí para quem está planejando, às vezes quem nunca viajou para a Europa e quer ter uma noção aí de quanto que custa. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, eu tô com o meu computador aqui embaixo, então vou ficar olhando aqui para a tela, mas vou colocar aqui também para vocês no vídeo para vocês irem acompanhando. Enfim, falando um pouquinho agora das especificações de viagem, que é um ponto importante, a gente viaja tanto de lazer quanto a trabalho. Na viagem de maio, a gente não estava de férias do nosso trabalho normal, então isso também teve ali alguns impactos na questão de custo, né? Ao contrário da viagem de setembro, que aí a gente estava 100% de férias. A primeira coisa que eu acho que é um dos valores mais altos quando a gente pensa numa viagem para a Europa é a passagem. Tanto a passagem Brasil-Europa, né? Aí independente de qual porta de entrada, né? Por qual país você vai chegar por lá, quanto possíveis voos que você pega internamente. E aqui é um disclaimer, né, que na Europa é muito comum você fazer alguns trajetos internos ali entre países de trem. Então, tanto na viagem de maio, quanto principalmente na viagem de agosto, a gente usou bastante trens internos ali, tanto entre cidades quanto entre países, mas eventualmente a gente pegou voos também, né, para facilitar ali questões de horário, mas de forma geral, na média, né, dessas duas viagens, ficou em R$ 6.559,52. Então, é um preço ali, eu acho que médio. Obviamente tem muitas promoções de passagem, né, Brasil, Europa, então você consegue encontrar bastante coisas. E aqui também tem passagens que a gente usa entre países. E já que a gente estava falando aí de passagens e tudo mais, tem a segunda categoria, que vão ser transportes em geral, tanto passeios de trem, né, passagens de trem entre cidades, entre países, Uber e outros meios de transporte, tá? A gente usa eventualmente ali um Uber para, sei lá, sair do aeroporto até o hotel, dependendo da distância, mas a gente usa também bastante transporte público. E na média, aí com transportes internos e tudo mais, deu R$ 1.524,70. O que dá para tanto para baratear, né? Se você não quiser ficar usando muito Uber, patinete também a gente de vez em quando utiliza. Se você andar só de transporte público, às vezes vale você fazer a conta de quantos dias você vai ficar e pegar aqueles cartãozinhos que às vezes é 24 horas de acesso, 48 horas, uma semana, enfim. E aí eu acho que você tem que fazer muito bem a conta, porque a gente quase pegou um desse em Paris, mas não estava compensando, e aí era melhor a gente comprar a passagem ali individual do metrô do que comprar o pass inteiro. Então você tem que tomar cuidado, fazer bem as contas, mas dá para economizar bastante também nesse quesito de transporte interno ali do país. Bom, o segundo maior gasto que eu considero assim quando a gente está falando de uma viagem para a Europa é hospedagem. E aqui tem aquele grande disclaimer que é, você pode baratear muito se você ficar em hostels, né, dividindo quarto ali e tudo mais. Se você fizer esse esquema aí de, enfim, às vezes trocar um dia de trabalho por hospedagem e tal, também é uma forma super válida de viajar. Mas, como eu disse, a gente prefere investir aqui um pouco nessa questão do conforto, de pegar hotéis que fiquem mais ou menos bem localizados, né? A gente não pega coisas no super centro das cidades, por mais que de vez em quando isso é super possível, mas de vez em quando a gente prioriza, né, pegar um hotel mais barato, mais acessível, que fique perto a uma estação de metrô, que aí você consegue, né, se locomover bastante ali. Mas na média das duas viagens, com hospedagem, a gente gastou aí quase R$ 5.000. Ficou R$ 4.797,55. Passeios e ingressos são uma coisa também que quanto mais antecedência você conseguir decidir, mais chances de você conseguir pagar mais barato. A gente usa bastante o Get Your Guide para conseguir ali pacotes
e tickets de ingressos para entrada em museu, entrada em parques, seja qual for o passeio que a gente quer fazer. E aí, na média das duas viagens, deu R$ 1.544,60 de ingressos e passeios no geral. A alimentação é um outro tópico também que dá para gastar muito ou dá para gastar muito pouco, vai depender aí do seu gosto, né? Obviamente, se você quiser ir em restaurantes viralizados ou, sei lá, um Michelin 5 estrelas, obviamente vai ser um pouco mais caro, mas se você não se importar ali de fazer um lanche rápido ou de comer em um lugar ali que já tem um menu pré-montado ali, você paga, sei lá, 12, 14 euros por pessoa para ter um prato principal, uma entrada e uma sobremesa, tem essas opções também, mas de forma geral aqui na média ficou R$ 1.894,81 de alimentação por pessoa. No final das contas, está o preço médio de uma viagem para a Europa, considerando uma pessoa e todos esses gastos aí das principais categorias que eu listei, ficou em média R$ 16.321,17. Lembrando que dá para economizar muito mais, dá para você fazer vários cortes aí, né, quesito transporte, pegar só trem e ônibus também, que é uma boa opção. Você também pode se hospedar em hostels para baratear muito no quesito ali de hospedagem. Então, eu acho que é um valor até razoável, considerando outras viagens que a gente já teve, principalmente Estados Unidos e tudo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de gastos de viagem de Estados Unidos, me digam aqui nos comentários. Mas eu acho que de forma geral, assim, considerando também que a gente fez duas viagens completamente diferentes, né? Uma para países mais desconhecidos e outra para países mais famosinhos. Então eu acho que dá para você equilibrar bastante e importante lembrar que eu não adicionei aqui nessa conta o quanto que a gente gasta em comprinhas, porque a gente acaba aproveitando muito essas viagens para fazer compras muito grandes e específicas, né, coisas de roupa e tal, que não tem aqui no Brasil, marcas que não tem aqui, e a gente compra lá fora, mas que no final das contas encarece um pouco mais o valor final. Obviamente as nossas viagens saem mais caro. Eu coloquei aqui só as categorias principais, mas eu acho que é um bom ponto de partida aí para quem quer ter uma ideia de como começar a pensar e planejar uma viagem para a Europa. É isso o vídeo, eu espero que tenha ajudado a clarear um pouco mais sobre quanto que custa fazer uma viagem para a Europa. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão específica, manda aqui nos comentários. Se inscreva no canal para acompanhar um pouco mais dos vlogs que eu faço nessas viagens e ver também as diquinhas que eu tô trazendo por aqui de como planejar uma viagem. É isso, então, até a próxima!